Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Graças a Deus por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos permite mais uma vez estarmos reunidos na sua presença para buscarmos a sua face e estudarmos sua palavra. Nós estamos, irmão Mário, está toda paisano hoje, né? Falaram Mário, fiquei procurando Mário, que Mário? Não, está tudo bem, o importante é você estar aqui, né? Importante. Nós estamos falando sobre, fazendo aqui uma exposição muito objetiva, sobre o liberalismo teológico e sua influência na santificação. A santificação hoje é um tema ultrapassado nas nossas igrejas. Santificação está fora de moda. Hoje, quando nós falamos em santificação, ofende alguns crentes. Eles se sentem mal por uma série de razões. Por uma série de motivos, não razões. E eu me propus conversar com vocês, fazendo aqui, pensando, na verdade, porque se a gente for fazer de fato uma construção, a gente passaria aqui o ano todo conversando sobre esse tema. Mas eu estou pensando algumas coisas e trazendo para os senhores, para demonstrar para os senhores como que tem sido maléfica a influência do mundo na vida da igreja. Ao mesmo tempo, irmão, os senhores entenderem, ao mesmo tempo, acontecem vários fenômenos, alguns dentro da igreja, ou dentro da seara cristã, e outros fora da seara cristã. Só que isso vai convergindo para o mesmo ponto. E a gente não percebe. Eu estou falando sobre liberalismo teológico, que hoje não se debate mais esse tema, mas o liberalismo teológico deixou uma herança maldita para nós. Maldita. E que eu até diria, não de uma forma maldosa, com dolo, mas muitos de nós, pastores, acabamos, por alguma razão, defendendo esse liberalismo, sem esse nome, mas os princípios que ele sempre defendeu, por outras influências. Por exemplo, os pastores lêem livro? Lê, a gente estuda. Fora da Bíblia, a gente lê outros livros. E muitas das vezes ali há um viés de liberalismo sem o nome, e a gente come isso. E fica aquilo guardado no subconsciente da gente. Ao mesmo tempo, acontece um monte de mudanças fora da igreja, mudanças sociais, e que influencia, porque a igreja está dentro do contexto social. Vocês que são mais novos, crentes, sei lá, do ano 2000 para cá, não acompanharam algumas mudanças. Olha só, para os senhores terem uma ideia. Ainda vou ler esse texto numa outra oportunidade, para os senhores, para a gente pensar quem é Deus,
quem é Deus. Deus é santo? O quanto Ele é santo? O quanto? Só que esse conceito de santidade de Deus, ele gradativamente vem sendo minimizado. Nos anos 80, começou uma mudança. Não é isso que eu vou falar, só quero mostrar para os senhores. Começou a acontecer uma mudança na nossa música. A nossa música deixou de ser música sacra e passou a ser música gospel. Vê se vocês acham aí, o pessoal da multimídia. Oséias de Paula, do jeito que eu sou. Vê se você acha esse hino aí, faz favor. Olha como que os anjos estão diante do Senhor, vê o Senhor como santo. Isaías disse que viu, e como que os anjos adoravam o Senhor? Como é que eles diziam? Santo, santo, santo é você. Hã? Não é você não? Tem certeza? Hoje nós somos estimulados a nos dirigir a Deus de você. Em nome de quê? Olha a construção que faz. Intimidade, nós temos uma intimidade. Eu tenho esse tipo de intimidade com meu pai, de chamar ele de você? Sim ou não? Nós estamos no mesmo nível? Sim ou não? Então eu tenho que chamar ele de quê? Senhor. Porque nós não estamos no mesmo nível. Quem está no mesmo nível pode chamar de você, mas quem está acima, Senhor. Você não vai diante do juiz e diz: juiz, você é juiz. Juiz, você não pode fazer isso. Se você se dirigir assim ao magistrado, o que vai acontecer? Você vai preso. Desrespeitoso. Acharam o hino? Áudio. Olha só, estou falando que na época eu era rapazinho. Nós acompanhamos essas mudanças. Tá? Acompanhamos essas mudanças. E isso mexeu muito com a gente. Tinha dificuldade, porque como é que nós vamos cantar hino agora? Eu fui regente do conjunto de mocidade por aproximadamente 10 anos. Fui regente do grupo de mocidade durante 10 anos. Então, tinha uma escolha de hinos. Então, só que os hinos começaram a mudar, né? A gente gosta dos hinos antigos. Pois é, mas esses hinos aqui, dessa época, eles já foram mudando. E hoje, irmão? Achou? Bota a letra lá na tela. Oséias de Paulo, né? Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, é um prazer de sentir no sol. Música dos apaixonados. Estava namorando com o céu, eu tinha que mandar essa música. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. A rapaziada gostava. Nosso encontro mudou. Oséias de Paulo é da velha guarda. Foi tão grande, Mas ele sofreu a mudança. quando ouvi tua voz e palavra de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Não posso viver
Então imagine isso nos anos 80. Eu sou dessa época. Isso trouxe um desconforto no mundo evangélico. Se você ouvir as músicas mais antigas de Osés de Paulo, não era essa expressão. Uma grande defensora dessas mudanças foi Marina de Oliveira. Foi para os Estados Unidos, porque a nossa música cristã sempre sofre influência de quem? Da América. Sempre sofre. Ela fez lá uma especialização em música e quando chegou aqui no Brasil, trouxe essa revelação. Uma revelação nova. Não, você, e veja que de lá para cá os nossos hinos que nós cantamos hoje, a maioria deles não se dirige a Deus de Senhor. É de você como se nós estivéssemos no mesmo nível. Então, hoje, quando a gente canta um hino chamando Deus de você, a gente sofre algum impacto? Sofre algum impacto? Sejam sinceros. Não, a gente nem percebe, irmão. Isso vai massificando. Então, veja bem, há algumas mudanças no mesmo tempo acontecendo fora da igreja. E mudanças acontecendo dentro da igreja. Essa é uma delas. A música sempre fez parte da liturgia, dos cultos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, essas músicas que vai atropelando a teologia, ortodoxia bíblica, isso vai gerando um certo efeito em nós, e daqui a pouco a gente acostuma mesmo. Nós somos uma geração, resultado de tantas coisas que aconteceram, e vou continuar demonstrando para os irmãos que está errado. Nós estamos perdendo os nossos bons costumes por causa dessas pressões. Muita gente acha que não tem problema, ao final vocês vão julgar se tem problema ou não. Se eu estou doido, se eu sou machista, se eu sou ultrapassado. Senhores, eu estou vindo aqui dar as informações, para que os irmãos mesmo vão chegar à conclusão, que tem muita coisa errada aí. Deixa eu dar um outro exemplo, de uma situação que parece que é normal, mas não é. Observe bem, se nós tivéssemos aqui na igreja umas 2 ou 3 pessoas, 1, 2 ou 3 pessoas, que todo culto ela tivesse um espaço aí de pelo menos meia hora, só para revelar, todo culto, domingo, terça, quinta, só para revelar. Agora nós vamos passar a palavra para o irmão, para a irmã fulano de tal, porque com certeza Deus vai usar o nosso irmão, a nossa irmã, só para revelar. Imagine se hoje, terça-feira, essa pessoa fosse fazer revelação, daqui a pouco eu ia passar a palavra para ela, meia hora revelando. Aonde tinha cadeira hoje aqui? Aonde? Lá na porta. E quinta-feira? Ia ter cadeira lá na porta? E domingo? Também. Agora a pergunta que eu faço, essas pessoas que viriam para a revelação, elas são pessoas que têm compromisso com Deus? Todas elas? Não, elas só querem o quê? Elas só querem o quê? Revelação. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que vêm para cá por causa da palavra do Senhor. Então, entenda que a igreja está cheia. Qual é o artifício? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Eu conheço os artifícios e posso usá-los também. Mas o sangue de Jesus tem poder. Nunca foi fazer isso. Eu conheço essas metodologias, qual é o caminho para manter o negócio pegando fogo. Fogo estranho. Não vou fazer isso. Sempre disse isso aqui. Nós passamos por um momento muito difícil aqui, os senhores sabem. Muito difícil aqui. Muito difícil. E que algumas pessoas chegam, pastor, a gente precisa mudar algumas coisas, mudar. Eu falei assim, não vai mudar nada. Aqui, Assembleia de Deus Shekinah, ela está estabelecida em 2 frentes. Oração e palavra. Mas lá está acontecendo isso, está vazando pelo ladrão. Eu falei assim, essas pessoas, vai chegar uma hora que elas vão querer Bíblia. E elas vão procurar uma igreja que tenha Bíblia. E aqui tem Bíblia. Amém, irmão?
Então, eu vou repetir, eu não sou um pastor ultrapassado. Eu sou um pastor que leio, estou atualizado, e que acompanho todas essas mudanças, que são perniciosas à igreja do Senhor. Abram lá, por favor. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler junto? Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 1, 2, 3. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá bom. Volta lá para o início do versículo. O versículo diz: o Deus deste século. Quem é ele? Quem é o Deus desse século? Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, existe um sistema, nós chamamos de secularismo. O secularismo é contrário ao cristianismo, há um embate, há uma guerra. Lá, o Deus do secularismo, o Deus desse século é Satanás, que manipula todas as coisas. Ele é o Deus desse século, ele que toma conta, ele que age. Na vida da igreja é o Senhor Jesus, mas é um outro Senhor. Não vai haver harmonia, não tem como. Nós temos nas nossas igrejas muitas coisas, muitas situações que são reflexos do Deus desse século, do sistema que está perpetrado, e que estão nas nossas igrejas. Eu disse aqui, eu acho que na escola dominical, por que sumiram os batismos com o Espírito Santo da igreja? Por que sumiram os milagres da igreja? Porque o secularismo vai entrando na igreja. Irmão, nós nos tornamos modernos, todo mundo, todos os pastores estão de anel no dedo, são executivos, que não tem tempo para orar, que não ora, que só cuida das coisas materiais da igreja. O negócio é o seguinte, está entrando dinheiro no caixa da igreja para cumprir os seus projetos, o resto é que se dane. Que se dane, o negócio é ter dinheiro para bancar os meus caprichos, as minhas vontades, e me projetar na sociedade, e o resto, cada um dá conta de si mesmo a Deus. Há poder no sangue do Cordeiro, irmão. Nós não fomos chamados para isso, não. Nós fomos chamados para preparar um povo para apresentar diante de Deus. Esse é o papel do pastor. É difícil? É árduo? É remar contra a maré? É. Muitos colegas, pastores, jamais concordam com o que eu estou ensinando aqui. Não concorda. Paciência. Eu não estou servindo a eles. Estou servindo ao Senhor Jesus. Então, eu vou continuar falando ainda sobre essa teologia liberal, e depois eu vou entrar em outro ponto, se der tempo. Mas eu cometi uma gafe na terça-feira passada, que eu comecei a mostrar um vídeo a vocês, mandei pausar e não lembrei de depois soltar, né? E vou fazer a mesma colocação que fiz na oportunidade, sem nenhum viés político. Sem nenhum viés político. Não vim aqui e não faço política dentro da igreja. Mas, ora, se o Deus desse século, ele toma conta de tudo, ele está infiltrado na política? Sim ou não? Também infiltra. Na política, nas universidades, as universidades estão tomadas pelo inimigo das nossas almas. Tomada. Bota lá o vídeo, termina. Pode começar ele. Vamos ver ele todo. Esqueça o viés político, por favor.
família tradicional, branca, conservadora brasileira, gente, isso é um horror. Isso é a base do fascismo. Assim, falemos a verdade, né? Deus, pátria e família, não é assim que o nosso ex-mandatário assinou? Cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos um discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Aqui nós temos as pessoas falando contra a família. Tá bom. A pauta dos valores, a pauta dos costumes é uma coisa muito atrasada. É um núcleo produtor de... Pode tirar. Nós sempre falamos e aprendemos que temos que combater o costume. É isso que a sociedade vem sofrendo. Há uma articulação para a destruição dos costumes. Lembra que eu falei que a sociedade brasileira ela foi resultado da cultura judaico-cristã? Eles querem destruir isso. Estão conseguindo? Estão. E nós somos influenciados. Nós somos facilmente influenciados. Facilmente. Quem não tem compromisso com as escrituras sagradas, irmão, vai aceitando essas falácias. E eu não estou falando de política, eu estou falando da Bíblia. A Bíblia não é de política. Isso aí, lamentavelmente, vem acontecendo. Vocês conseguem achar lá onde eu parei? Será que lembra? Os teólogos liberais, diga-se de passagem, cujo objetivo em sua visão era salvar o cristianismo no período do iluminismo, isso era o objetivo, de fato, dos teólogos liberais, como se precisasse. Eles queriam fazer uma adequação, porque o iluminismo foi o período da razão, e eles queriam dar um jeitinho de não perder o cristianismo, como se isso fosse acontecer. O tiro saiu pela culatra. Assinalavam que a base da reflexão teológica deveria deixar de ser o conjunto de proposições doutrinárias chamadas autoritárias. Então, olha só, já naqueles dias, as proposições doutrinárias, doutrinas bíblicas, eram chamadas proposições doutrinárias autoritárias. Na verdade, são ortodoxas. E passaram a ser proveniente da experiência religiosa humana. Ou seja, tudo que estava escrito, estabelecido nas Escrituras, agora teria que ser flexibilizado através da experiência humana. Agora, não é o que a Bíblia diz, agora é o que eu penso a respeito da Bíblia. É uma reinterpretação daquilo que já estava interpretado. É uma mudança radical. Desse modo, seu método teológico se dava a partir da autoconsciência do sujeito que crê. Ou seja, a interpretação da palavra do Senhor agora vem da autoconsciência. Se eu acho que isso é pecado, será pecado. Se eu achar que não é pecado, é pecado. Isso é pecado para você, mas não é pecado para mim. Já ouviram isso? Tem coisa que é pecado para você, mas não é pecado para mim. É mais ou menos isso aí. Está vendo? Aonde tem as suas raízes? Século XVIII. Por isso, essa divergência dos bons costumes. E não das escrituras sagradas mais. Agora, da autoconsciência do crente. Não é mais o que o pastor prega. É o crente pensa e ele faz da forma que ele achar correto. Ele tem a Bíblia, ele faz a sua interpretação e acabou.
para eles a Bíblia não é inerrante. Ou seja, para a teologia liberal, ou liberalismo teológico, é a mesma coisa, a Bíblia não é inerrante, a Bíblia contém erros. É uma das razões porque nós não podemos segui-la, obedecê-la, porque ela tem erros. Para eles, tá? E nem o centro da teologia. A Bíblia não pode ser o centro da teologia. De modo que propõe doutrinas que não são, em primeiro lugar, extraídas das Escrituras Sagradas. Ou seja, a partir daí vai surgir um arcabouço doutrinário que não são das Escrituras. São doutrinas baseadas no pensamento humano, tendo reflexo nas Escrituras. Mas as Escrituras perdem a sua autoridade. Isso nós vemos hoje, irmão. Não, nem tudo que está na Bíblia pode ser interpretado literalmente, pode ser. É fato, acharam? Pula. Passa, por favor. Isso. É fato que o liberalismo teológico se contrapõe às Escrituras Sagradas e ao verdadeiro relacionamento que o cristão precisa ter com o seu Salvador. O liberalismo teológico leva o crente para uma direção, a Bíblia leva para outra. Por isso contrapõe, não há harmonia, é antagônico. As Escrituras Sagradas é a expressão legítima da vontade de Deus. O entendimento liberalista é a vontade do homem. É a vontade do homem. Enquanto o liberalismo teológico é antropocêntrico. O que é isso? O liberalismo coloca o homem no centro da religião. Ele passa a ser o centro. É ele que vai guiar as coisas. Ele que vai direcionar. Pois coloca o homem com sua autoconsciência no centro da religião. Agora é o pensamento dele. É a reflexão dele. Porque agora nós estamos na época do pensamento, da razão, iluminismo. Ao passo que Jesus ensina que ele precisa estar em primeiro lugar na vida dos seus discípulos. E está lá o texto, ó. Jesus dizendo em Lucas 14, 26, 27, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, aborrecer ele mesmo, é a renúncia, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Portanto, o liberalismo caminha em direção contrária à Sagrada Escritura. Enquanto o liberalismo coloca o homem no centro, as Escrituras colocam Cristo no centro. É o contrário. E as nossas igrejas, me perdoe, irmão, as nossas igrejas virou um balcão de negócio. As coisas são feitas de acordo com a vontade das pessoas. O que vai agradar as pessoas? Qual é o tipo de culto que vai agradar? Nós vamos fazer um culto bacana, irmão. Nós vamos fazer um culto bacana, domingo, tal. Vocês vão amar, vocês vão adorar. O culto é para as pessoas, irmão? Não. O culto é para quem? Para Deus. Mas agora não é mais assim, irmão. Nós temos profissionais para pensar o culto e fazer um culto bacana, para agradar as pessoas. Só que esse culto não transforma ninguém, não muda ninguém. As pessoas saem realmente, que bacana, adorei, amei, amei. Domingo eu volto de novo. Mas não tem transformação, gente. Por quê? Porque o Evangelho é o contrário. O Evangelho, quando ele é pregado, bombardeia a nossa vida. A gente sai arrebentado. Meu Deus, preciso mudar minha vida. Meu Deus, preciso mudar minha vida. Isso está... O Senhor falou comigo hoje. Não é assim, irmão? Ou não? É ou não é? É assim. Considerando que o liberalismo teológico, próximo aí, considerando que o liberalismo teológico subverte a doutrina das Escrituras Sagradas, subverte, irmão, como está acontecendo hoje, em todos os rincões desse país.
das Escrituras Sagradas, da Bíblia, do pecado, da salvação e de Cristo, as cartas paulinas trazem um relevante conteúdo sobre tais referências doutrinárias. Paulo, em seus escritos, defende o conteúdo da mensagem do Evangelho. Ele diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregue Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja... Se pregar outra coisa, irmãos, que não for o que está nas Escrituras, é maldito. Pode ser um anjo. Não, mas eu tive uma revelação. Pode clamar pelo sangue de Jesus, é maldito. Só vale o que está nas Escrituras e pronto, acabou. Não. O liberalismo teológico é contrário à ideia de inspiração bíblica. A inspiração da Bíblia, ela é plenária. Essas palavras que estão na Bíblia, por isso é chamada de inspiração plenária. Quem fez teologia sabe disso. Porque as palavras são inspiradas. Toda a Bíblia, ela é inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas eles não creem nisso. Eles não creem nisso. Prega exatamente o contrário. O liberalismo teológico é contrário à ideia de inspiração bíblica. A autoridade bíblica e as doutrinas que foram, de modo histórico, sustentado por meio das Escrituras Sagradas. Eles não aceitam isso. Eu vou repetir para os senhores o que eu disse terça-feira passada. Muitas faculdades de teologia hoje, grandes mestres, teólogos, que não tem nada de Deus, mas são teólogos, são liberais. E formando os nossos pastores, coitados, com liberalismo, e vão para as igrejas, depois assumem a igreja, e desce isso de goela abaixo. Vocês vão, conversem com os pastores, muitos pastores novos, eles dizem assim, eu não penso mais assim. Eu não penso mais assim. Irmãos, não é o que eu penso. O que eu penso não vale nada, joga no lixo. Vale nada. O que vale é o que está escrito na palavra de Deus, irmão. Amém? Poxa, se a palavra de Deus, irmão, facilitasse, eu era o primeiro a vir aqui, porque eu também quero as coisas fáceis. Eu quero as coisas fáceis para mim também. Eu sou igual a vocês, de carne e osso. Só que ela não me dá margem para isso, irmão. Ela não me dá margem para isso. Para que eu vou dificultar? Se eu posso facilitar, eu facilitaria, irmão. Eu seria o primeiro a facilitar. O problema é que a Bíblia não me dá margem para isso. Em suma, a teologia liberal busca desconstruir os alicerces da fé cristã, e um dos recursos que ela utiliza é um ataque tanto ao texto bíblico, quanto às doutrinas cristãs provenientes dele. Os liberais negam tanto a inspiração bíblica, quanto a sua inerrância. Ou seja, a Bíblia não é inspirada por Deus, e ela não é inerrante, ela tem erro, segundo eles. Começa a perguntar aos pastores por aí, o que você acha da Bíblia? Você acha que a Bíblia tem erro e tal? Começa a perguntar, você vai ver o que vai acontecer. Começa. Todos os pastores que você encontrar, todos eles, começa a perguntar. A Bíblia e tal, embora é um livro divino, mas quem escreveu foi um homem. O senhor acha que tem erro na Bíblia? Começa, você vai ver. Os liberais negam tanto a inspiração bíblica quanto a sua inerrância, de maneira que a Bíblia é limitada. A Bíblia é limitada. Aí vai entrar quem? O homem, que ela é limitada. Visto que é um livro elaborado por quem? Autores humanos presos aos seus tempos. Então tem coisa que foi escrito no passado, tudo foi escrito no passado, irmão. Não, isso aí é na época da lei, é na época conversa fiada. Então ela é limitada. Ela precisa do elemento humano para que ela possa ser possível ser entendida e trazer vida atualmente. Porque ela é limitada. Visto que é um livro elaborado por autores humanos, claro.
Então veja que são meias verdades. Sim, foram autores humanos, mas inspirados por Deus. Homens que nunca viram, nunca se encontraram, homens de período diferente, de países diferentes, de continentes diferentes, nunca se viram. E falaram a mesma coisa, viram uma harmonia. Poxa. Apontam também que a Escritura possui muitos conceitos descartáveis. Isso é uma falta de respeito com a Bíblia. A Bíblia tem muitos conceitos descartáveis. Deus errou, irmão. Se tem, o Espírito Santo errou, ele falhou. O Espírito Santo sabia desse tempo. Então, por que descartar? Hoje tem que descartar alguns conceitos bíblicos. Vai vendo, irmão. Vai vendo. Que não se conformam, olha a contradição aqui, está vendo? Por que tem que ser descartado? Ó? Porque não se conformam à ciência e aos avanços sociológicos. A sociedade hoje é diferente, mas claro que é, ué. Mas então a Bíblia, ela é limitada, a gente precisa mudar aqui algumas coisas. Não é bem assim, isso é passado, está ultrapassado, esses conceitos estão ultrapassados. Não tem nada ultrapassado nas Escrituras, irmão. Você pode me chamar de ultrapassado, que eu até aceito. Ligo não. Agora, chamar as Escrituras de ultrapassado é ofender o autor dela, irmão. Todo livro humano, secular, todo livro, ele precisa passar por atualização. As coisas mudam. A Bíblia não. A Bíblia não. Continuo. As Escrituras Sagradas, para os liberais, é um livro que conta a história da religião dos hebreus e contém alguns elementos que fazem parte, segundo eles, de um cerne de verdade. Ou seja, contando a história dos judeus, e de fato o Antigo Testamento é a história dos judeus. Mas a Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia é um livro teológico, que conta a história. Tanto que alguns fatos históricos, a Bíblia não se preocupa com ele, largou para lá, ué. Porque o cerne, na verdade, é a vontade de Deus para a humanidade. E aí diz que tem um cerne de verdade, ou seja, não está dizendo que a Bíblia ela é totalmente verdade. Em outras palavras, contém verdade. Por quê? Porque tem como apagar a história, irmão? Não. O que a Bíblia conta de fatos históricos está registrado na história do mundo. Aí ele diz que isso é verdade. Agora, outras questões de cunho espiritual, eles negam. Segundo eles, de um cerne de verdade a ser seguida pelos seres humanos. Assim, a Bíblia é, de acordo com o liberalismo teológico, um conjunto de livros escritos por autores humanos, composta de mitos, ou seja, não é verdade, são mitos e experiências que podem, não é devem, é que podem. Aí é uma escolha, você faz ou não, pode. Podem ser levadas em consideração, mas não como um referencial divino. Você pode até fazer o que a Bíblia, é uma escolha sua, mas dizer que isso aqui é uma referência de Deus, para eles, não. Vou repetir o que eu disse no início da minha fala. O liberalismo deixou uma herança maldita para nós. Portanto, o liberalismo teológico realça o antropocentrismo, que é o homem como centro, em detrimento ao teocentrismo, que é Deus o centro do cristianismo. Jesus deixa de ser o centro do cristianismo e o homem passa a ser o centro. É a vontade dele, o interesse dele, os desejos dele, as ânsias dele. Ou seja, coloca o homem como centro e não Deus. Para os liberais, o Senhor precisa ser interpretado à luz do ser humano. Vamos interpretar Deus à luz do ser humano, que hoje nós somos os bambambam.
Hoje nós estamos na época da razão. Assim, as Escrituras Sagradas não são as palavras de Deus para orientar o indivíduo, passam a ser interpretadas a partir dos ideais humanos e não do Senhor. Não é o que o Senhor quer. Paulo disse assim: porque aquilo que eu vos ensinei, foi quem que ensinou a ele? O Senhor. As cartas de Paulo, ele disse isso. Que eu vos ensinei, eu recebi do Senhor. Aí vem o liberalismo agora, desconstruindo isso e dizendo que isso precisa ser interpretado dentro dos ideais humanos. Para agradar, irmão, tá? Nós precisamos flexibilizar a palavra de Deus para agradar as pessoas, porque senão as pessoas vão embora. Embora para onde? Jesus pregou um sermão duro. Eu preguei aqui outro dia desse, duro. E os discípulos começaram a dar para trás, saindo. Vão embora, não aguentaram não. Jesus virou para os 12 e disse: vocês querem ir embora também? Vocês querem ir? Pedro, debaixo da inspiração, lhe disse assim: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O Evangelho não agrada, irmão. O Evangelho não agrada. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Vai sempre impactar a gente. Passam a ser interpretadas a partir dos ideais humanos e não do Senhor, o construtor da palavra. Mudou. Então, observe que muita coisa que a gente vê hoje nas nossas igrejas é um puxadinho para agradar as pessoas, irmão. Vinde como está e fique como você quiser. Não, a libertação é com Jesus. A hora que você quiser parar de fumar, você para. A hora que você sentir que parar de fumar, você para. A hora que você sentir que tem que parar de beber, você para. É assim mesmo. Mas você pode tomar ceia? Claro que você pode tomar ceia. Ah, claro. Ceia não tem nada a ver, não. Ou vocês não viram lá na rede social, pastores defendendo gente em pecado tomar ceia? Vocês já viram isso? Sim ou não? Sim ou não? Mas é o doutorzão, né? Não é o filho de Oséia? Se fosse o filho de Oséia fala, não vale nada. Mas é o doutorzão. Em minha opinião, minha opinião, tá? E eu assumo isso. Um dos maiores defensores do liberalismo teológico nos nossos dias é o pastor Ed René Kivitz. Que homem maligno. Que defende uma atualização das Escrituras Sagradas. Ele fala isso assim, cara limpa. Que defende uma atualização das Escrituras Sagradas para se encaixar na nova modelagem social, que a luz da Bíblia está mergulhada no pecado. Então, a Bíblia precisa ser atualizada. O que está escrito ali precisa mudar. Porque hoje nós temos uma outra modelagem social, as coisas mudaram muito. Uma das falas dele. Passa aí, pessoal. Passa aí. Ó. Olha o que ele fala ali, ó. A Bíblia é um livro que precisa ser relido, resignificado, para que os princípios de vida que esse livro encerra e que essa revelação encerra, saltem dessas páginas promovendo libertação e justiça e relações de, essa é a palavra mágica, no nosso mundo. Eu falei que eu ia apenas fazer assim, objetivo. É bem objetivo. Sabe uma outra coisa que o liberalismo implantou nas nossas igrejas? É o evangelho social. O evangelho social. Houve uma época que a igreja mergulhou nesse evangelho social, fazer caridade, essas coisas. Ela perde, isso é uma mudança. Isso é uma mudança radical do evangelho. A igreja deve cumprir o seu papel social? Sim,
mas a igreja está na terra para fazer o social ou para pregar a palavra? Pregar a palavra. A igreja, olha o que Jesus fez no deserto. Jesus pregou a palavra. O pessoal estava com fome, o que ele fez? Multiplicou pães e peixe. Mas primeiro é a palavra. Mas a igreja, muitas igrejas mudaram. Teve um moço que saiu daqui da nossa igreja, ele veio conversar comigo. Não, pastor, estou indo para outra igreja, porque lá tem uma obra social assim, blá, 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 blá. E eu gosto muito do social, blá, 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 blá. Foi para lá por causa do social. Mas não vou entrar nisso não, porque aí vou ter que fazer, né, uma amostragem, o que aconteceu. É uma outra vertente. Eu quero ficar só nessa aqui para a gente seguir em frente. Eu preciso chegar lá. Segunda fala dele, ó. Se queremos ser cartas para o novo mundo, então ele está dizendo que as coisas mudaram. Se a igreja quer, porque ela não vai conseguir se não fizer o que Ed está falando. Se queremos ser cartas para o novo mundo, se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero. Vamos ter que enfrentar isso. Por quê? Porque na cabeça dele, homossexualismo não é pecado. Olha o que ele diz. O que ele diz. Em outro ponto, o pastor também sugere que os gays não deveriam mais ser condenados ao inferno. Comece a ver, não vai ver não, não vê vídeo de Ed não, você vai desviar. Aquele homem está desviado. Não vê não. Que os gays não deveriam ser condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Então tem alguns textos das Escrituras que condenam o homossexualismo. Mas esses textos precisam ser o quê? Atualizados. Essa palavra dele agora, recente. Está aí na mídia. Se for pegar lá pastor Ed, você vai ver essas bobagens que ele está pregando. E olha só, a igreja dele não é igreja de 1.000 membros, não. Ele não fala para 1.000 pessoas, não. Ele fala para 8.000 pessoas. Mas as pessoas gostam de ouvir. Ele é um influenciador hoje. Forte, muito forte. Quando prevalece, fala dele, quando prevalece a crença, veja que eu estou colocando tudo entre aspas, porque é ele, isso aqui é palavras dele. Quando prevalece a crença de que se deve afirmar apenas o que a Bíblia falou ontem, retomamos a densa noite de um mundo onde os homens valiam mais do que as mulheres, judeus valiam mais do que os gentios, ricos valiam mais do que os pobres. A mera repetição do que a Bíblia falou ontem perpetua pecados como racismo, sexismo e xenofobia. A Bíblia está ultrapassada. Tem que atualizar, porque hoje nós temos uma nova modalidade social. Como podemos observar, nessa esteira de liberalismo teológico, criamos um cristianismo frouxo, sem regras bíblicas, baseado na conveniência humana, em nome de uma espiritualidade moderna, sem as amarras das Escrituras. Isso é o que o liberalismo fala. Houve um tempo que vocês mesmos andaram falando aí, os pregadores acham bonito a palavra e vêm para cá pregar. Nada de religiosidade, Deus não quer religiosidade, Deus quer espiritualidade. Isso é do liberalismo, pessoal. Essa frase é do liberalismo. Eu fico olhando, sabe por quê? Porque acha bonito. Pastorzão fala lá na internet, bacana, frase de efeito. Aí vem para cá falar a mesma coisa. Vai estudar, o que é isso? Qual é essa vertente? Então, são tantas coisas, irmão. Tantas coisas. E não passou um pouquinho do horário. Vocês têm paciência para mais uns 15 minutos?
Processa aí. Vocês têm paciência para mais uns 15 minutos? Aqui eu encerro o liberalismo. Guarde essas informações. Guarde essas informações. Que informação, pastor? Essa que eu acabei de falar. O liberalismo deixa uma herança maldita. Qual é? O homem como centro do cristianismo e as doutrinas bíblicas são muito relativas. Não são verdades absolutas, elas precisam ser reinterpretadas. Guarde essa informação, porque quando nós chegarmos nos bons costumes, aí eu vou mostrar a Bíblia. Só vai mostrar na Bíblia? Vou mostrar na Bíblia. O que a Bíblia fala dos bons costumes? Vou mostrar na Bíblia, nas Escrituras. E aí você vai ver que muitos pastores descambam realmente para uma frouxidão da palavra do Senhor. Olha só, isso aqui vocês não têm não, tá? Não passei para vocês não. Hoje há uma discussão calorosa, e isso é usado até politicamente. Hoje há uma grande preocupação com a ideologia de gênero. Há ou não há? O que de fato tem base bíblica. Gênesis 1:27, o que diz lá? Bota na tela, por favor. Então, há uma discussão de ideologia de gênero e tal, blá, 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 blá. Olha lá. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou o quê? Macho e? Tem outra coisa além disso? Vocês concordam com isso? É tudo igual? O pessoal está com dúvida aí. Estão com medo, hein? É tudo igual, irmão? Então, preste atenção. Preste atenção. Como que nós somos manipulados. Como nós somos manipulados. E nós, né? Desculpe, vocês me desculpe. Vou pedir desculpa, mas os bolsonaristas, e eles são bolsonaristas, porque não são defensores das Escrituras, defensores do bolsonarismo. Não deveria ser defensores das Escrituras. Não, ideologia de gênero, papagaio. Porque come um camelo, se engasga com a formiga. Se engasga com a formiga. Porque deveria ter uma conduta só, mas não tem. Porque olha só, nós somos do princípio que Deus criou macho e fêmea. Se o nosso menino começar, mamãe, mamãe, a gente aceita? Fala como homem, rapaz. Fala como homem. Mamãe, eu quero botar uma sainha. Se o menino quiser botar uma sainha, você vai fazer uma sainha para ele? Saia para a menina, rapaz. Se ele, mamãe, compra uma bonequinha para mim, compra uma bonequinha. Você vai comprar boneca para ele? Não, porque a Bíblia diz isso. Mas olha que hipocrisia nossa, irmão. Que hipocrisia nossa. Será que o Senhor faz alguma questão na distinção externa do servo do Senhor? Ou será que tanto faz um servo ou uma serva do Senhor não ter uma identidade de gênero? Deus faz questão, sim ou não? Deus faz questão, sim ou não? Deuteronômio 22:5, abre lá. Deuteronômio 22:5, olha a nossa hipocrisia.
Ó, o que diz? Não haverá traje de homem na mulher. E nem vestirá o homem roupa de mulher. Porque qualquer que faz isso... Está vendo como precisa atualizar isso? Isso aí está ultrapassado. Tem que mudar. Tem irmão hoje com roupa de mulher aqui dentro? É possível que tenha. Tem mulher aqui dentro com roupa de homem? É possível que tenha. Então tem que fazer uma releitura, irmão. Tem que mudar. Não é bem assim. Deus sempre fez questão dessa identidade bem colocada. Macho e fêmea. Está aí esse princípio. Uma outra versão, sem entrar no mérito da questão, mas apenas dentro dessa visão macho e fêmea, ou seja, diferenças que tem que haver entre homem e mulher, não pode ser igual. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. Põe na tela, por favor. Ó. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. O 15 também está aí? É o 14 e 15 aí? É? Ou seja, ali está fazendo uma diferença entre homem e mulher, ou não? Sim, não é tudo igual. Um tem cabelo crescido, uma tem cabelo crescido, o outro já não tem. Diferenças. Que se fosse o contrário, mas tem que ter diferença. Hoje nós somos influenciados por uma moda chamada moda unissex. Unissex. Que foi um movimento, a moda unissex, deixa eu ler o texto, né? Depois de ter analisado, embora de forma objetiva, o liberalismo teológico, que se estabelece em pelo menos 2 pilares do liberalismo: relativização das escrituras, portanto, das doutrinas bíblicas, e na centralização do homem no contexto religioso, o que quer dizer da revolução cultural, da moda unissex e os bons costumes cristãos. Veja que a moda unissex agride os bons costumes, que foi uma influência, a moda unissex tem seu marco nos anos 60, e nos anos 70, com o movimento feminista, as mulheres passaram a usar calças, camisas e camisetas masculinas. O que se inicia com uma luta pela libertação das mulheres, competindo pela igualdade entre os homens e mulheres, acabou gerando um estilo de roupa que, em muitos casos, não se sabe o que é homem ou é mulher. Então veja como a gente acostuma com as coisas. Nada, esse negócio de costume é coisa de homem. Não é, irmão. Há uma manipulação. O Deus Santo está indignado com muita coisa, gente. O Deus Santo está indignado. Solta o primeiro vídeo aí. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Bota som. Roupas que geram dúvida. Roupas que geram dúvida, tá vendo? Sabe se é homem ou é mulher. Roupas que geram dúvidas. Se você veste algo e se pergunta, será que está modesto? Então talvez não esteja, e a dúvida é um sinal de alerta. O Espírito Santo nos guia inclusive nos detalhes. Em caso de incerteza, escolha o caminho da paz, pois a mulher cristã não vive na linha do quase, mas na firmeza da convicção. A mulher cristã foi criada com uma identidade única feminina, delicada, graciosa. A feminilidade não é fraqueza, é uma dádiva que reflete o cuidado e a beleza com que Deus nos formou. Mas quando aderimos a roupas que anulam essa identidade, estamos também apagando algo precioso que o Senhor nos deu. Um exemplo disso é a tendência de roupas extremamente masculinas ou com cortes brutos, e que escondem completamente a leveza da mulher. E não se trata de forma ou estilo apenas. É sobre o que essas roupas comunicam, e roupas que negam a feminilidade natural da mulher cristã.
confundem os papéis e distorcem aquilo que Deus estabeleceu desde a criação. Vestir-se como mulher é um ato de honra. É reconhecer que fomos criadas diferentes com um propósito distinto e que até mesmo a forma como nos vestimos pode glorificar a Deus. Feminilidade e modéstia andam lado a lado. Quinto. Viram só? Como essa revolução da moda unissex influencia. Essa moda unissex hoje está dentro da igreja? Das igrejas? Sim ou não? Sim, irmão. Ora, Deus não quer uma distinção entre homem e mulher? Nada, mas hoje tudo mudou. Aí tem que mudar a Bíblia, queridos. Não, é porque nada. Vamos ver o outro vídeo, porque tem para os homens também, né? Tem uns homens aí que só o sangue do Cordeiro. Vamos lá. Passado, com figuras como Coco Chanel. Onde começou Desde o início do século passado, unissex. com figuras como Coco Chanel, que foi uma das mais influentes estilistas do século XX, revolucionou a moda feminina, introduzindo peças antes exclusivas do guarda-roupa masculino, como calças, blazers e terninhos, quebrando padrões e abrindo espaço para uma estética andrógina. A partir daí, essa linha tem sido cada vez mais borrada. Tá vendo? Hoje, homens e mulheres se vestem de maneira quase indistinta em muitas ocasiões, o que é contrário ao plano divino para a distinção dos sexos. Basta observarmos como até a própria linguagem da moda mudou. Roupas masculinas passaram a receber nomenclaturas como slim, fit e outras expressões que remetem ao conceito de peças ajustadas ou apertadas. Termos que, até pouco tempo atrás, eram usados quase que exclusivamente para o vestuário feminino. Isso revela como a moda vem pressionando os homens a adotar padrões que não condizem com a sobriedade e a distinção que a palavra de Deus nos chama a viver. Portanto, o homem cristão que deseja preservar sua identidade e santidade deve refletir no seu modo de vestir, buscando roupas que sejam dignas, simples e que não confundam sua masculinidade. Desde o início do século passado, coloca o segundo vídeo, eu vou pedir para pausar. Solta. É o segundo vídeo. Roupas que geram dúvidas. Não, nesse aí não. Se você veste algo e se pergunta... Outro. Segundo vídeo. Segundo vídeo. No caso é o terceiro vídeo, né? Desde o início do século passado, com figuras como Coco Chanel, que foi uma das mais influentes estilistas do século XX, revolucionou a moda feminina, introduzindo peças antes exclusivas do guarda-roupa masculino, como calças, blazers e terninhos, quebrando padrões e abrindo espaço para uma estética andrógina. A partir daí, essa linha tem sido cada vez... Para, por favor. Vocês querem que aqui, ministrando louvor, nós tenhamos pessoas trajando assim? Vocês querem? Sim ou não? Sim ou não? Tá sem coragem, né? A próxima, passa a próxima. Mais borrada. Hoje, homens e mulheres... Vocês querem? É uma questão de tempo, irmão. Vou para a academia, malhar, tal, ganhar massa, botar uma camisa apertadinha, né? Apertadinha, pegar um banco, sentar nele, ficar aqui ensinando vocês. Brincadeira. Tá bom. Como podemos observar, irmão, de certa forma, a igreja vem absorvendo gradativamente a imposição das tendências sociais. Aqui com mais dificuldade. Mas isso vai invadindo as igrejas. O ser humano,
ele é insaciável, ele quer cada vez mais. Tem jeito. Essa é a questão dos bons costumes. Existem coisas, irmão, que é tolerável. O problema é que o ser humano é insaciável, ele quer mais, cada vez mais. E a igreja vai perdendo, pode ter certeza, a sua espiritualidade. Eu não estou dizendo que perde o barulho. Barulho continua tendo. Poxa, com a sonorização que nós temos, com as músicas que nós temos, com os instrumentos que nós temos, os nossos cultos sempre serão barulhentos, irmão. Mas barulho, movimento, não é poder de Deus, é diferente. Então são barulhos mecânicos, que geram movimento, que mexem com as nossas cadeiras, que a gente realmente vai dançar, vai pular, mas que não mexe com a nossa alma. Em muitas congregações, o Espírito Santo já foi embora há muito tempo, irmão, porque ele não é bem-vindo ali. Ali é o homem que manda. Os cultos são totalmente programados para agradar a galera. Como podemos observar, de certa forma, a igreja vem absorvendo gradativamente a imposição das tendências sociais, talvez devido às pressões impostas por aqueles que entendem que é necessário fazer uma releitura das Escrituras. Agora, dentro do contexto do liberalismo teológico, lembrando que visa atender à expectativa humana. Ah, pastor, se o senhor mudasse algumas coisas lá na igreja, eu ia para lá. Vai vir, não. Porque aqui não vai mudar. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês não estão entendendo? Vocês estão entendendo como há uma pressão, como há uma mudança em curso? Para onde isso vai? Nós estamos aqui no sul do Espírito Santo. Tem muita coisa acontecendo, irmão. Muita coisa forte acontecendo. Muita coisa acontecendo na seara cristã. Muita coisa acontecendo. Bombardeando a nossa fé, bombardeando a igreja do Senhor Jesus. Agora tem que ter coragem para fazer o que eu estou fazendo aqui, irmão. Eu vou ser criticado? Eu vou ser criticado? Não tem problema não. No dia do arrebatamento a gente revê. No dia do arrebatamento a gente revê. Quem é que está certo e quem é que está errado. Em nenhum momento eu vou mudar as escrituras, dar um jeitinho para a escritura se adaptar em você. Não, é eu que tenho que me adaptar nas escrituras, e acabou. Amém ou misericórdia? Eu trago mais. Vou trazer mais terça-feira que vem. Essas unhas pintadas aí, que parecem Vou trazer para mostrar para vocês de onde vem isso. Ih, pastor. Não, vem, eu vou mostrar para vocês. O exagero que está acontecendo aí nas nossas igrejas, irmão. Os exageros. Vou mostrar. E eu não estou abrindo a Bíblia, não. Só estou mostrando as mudanças que a igreja está enfrentando. Como é que o negócio está vindo de enxurrada. Então, há uma ação maligna na política, no sistema. Há uma ação lá. Mas há um problema também dentro da igreja. Por isso, eu defendo isso e vou continuar defendendo. E ainda vou fazer o embasamento bíblico. Aí vou deixar vocês julgarem se isso é a Bíblia ou não é a Bíblia. Vou mostrar aqui no vídeo, vou mostrar aquele tipo de roupa. Está de acordo com o que nós acabamos de ler aqui? Vocês vão dizer sim ou não. Vocês vão dizer, faz ser ou não. Olha lá. Por isso que eu disse, ó, cuidado você vir com a roupa que vai aparecer no telão. E aí o pessoal fica olhando para você, não estou te expondo não, eu vou mostrar, a gente precisa ser visual, para ver realmente. Alguns irmãos e algumas irmãs vêm com roupa, irmão, que tem que jogar fora, que é lixo, do ponto de vista da santidade, é lixo, jogar fora. Serve? Não, eu não vou usar na igreja, mas vou usar lá na escola. Ué, pode? Como tem alguém que fala assim, pastor, realmente na igreja esse tipo de roupa não deve ser usado, mas lá fora pode. Então lá fora a gente não é crente. Que Deus nos abençoe. Fica todo mundo quietinho, né? Bem
mais aí. Vamos ver se eu consigo fechar na próxima terça-feira, né? Porque senão vocês vão cansar. Vamos ver se eu consigo. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, no poderoso nome de Jesus. Quinta-feira tem oração. Vem orar, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, os irmãos que querem oração. Venham à frente, nós vamos orar. Meus irmãos, teve um irmão que esteve aqui domingo, e ele fez um pedido, o irmão Claudielli também reforçou o pedido. Esse irmão mudou para cá agora, e a informação que ele me deu, só trouxe roupas. Alugaram uma casinha aqui, mas está precisando de doação de móveis, panela, geladeira, mesa, o que puder ajudar. Então fica aqui o meu apelo. O irmão Claudielli vai fazer aí essa interlocução com esse irmão. É um casal, na verdade, tá bom? Então, os irmãos que puderem, que tiverem lá alguma coisa que possa ceder, panela, uma frigideira, uma garrafa térmica, um fogãozinho que está lá no fundo do quintal, que não usa mais, né? Às vezes serve para... pastor, parei com esse fogão porque ele não funciona mais as 4 bocas, só 2, mas para ele começar agora, tá bom? O que você tiver, a gente vai ajudar o nosso irmão, tá bom? Os irmãos que querem oração, venham à frente. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado pela paciência, irmãos. Vocês são bênção na minha vida. E me estimula a estudar cada vez mais. Deus abençoe vocês. Pediu o evangelista Leimar para fazer essa oração. A pastora Zéia vai nos despedir com a bênção apostólica. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Amado e eterno Deus, estamos na Tua presença, Pai querido, diante do Teu altar, ó Pai, e colocamos, ó Deus, diante do Senhor as nossas necessidades. Os pedidos, ó Pai, de oração, os pedidos, ó Deus, de socorro dos Teus filhos, ó Deus. Pai querido, Tu conheces o coração, Tu conheces a dificuldade, Tu conheces, ó Pai, tudo aquilo que estamos enfrentando, que os Teus filhos, ó Deus, estão enfrentando, Pai querido. Deus eterno, que só possa vir em socorro a cada um, ó Pai. Fazer um milagre na vida dos Teus filhos. Socorrer, ó Pai, aqueles que estão necessitados, precisando de socorro do Senhor. Pai eterno, é no nome de Jesus que nós colocamos diante do Senhor. Pai amado, repreenda todo o mal, repreenda toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, ó Deus, que assola os Teus filhos, ó Pai. Deus eterno, toma nas Tuas mãos e repreenda, joga por terra, no nome de Jesus. Dá vitória aos Teus filhos, dá vitória à Tua igreja, meu Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus. Dá-nos uma noite abençoada na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos digam amém. Sempre no Senhor. Deus já segue caminhando.